Olá pessoal do nono ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Corre, pega o caderno, faz anotações, tira print do conteúdo. Hoje é um conteúdo novo que estaremos vendo. E também, relembrando que na aula anterior vocês estiveram ali realizando um simulado para a provinha do SAEP e para a prova do SAEP, do SAEB, enfim. E acompanhando lá o canal da SEMEC, eu vi que vocês estavam bem participativos, visualizaram bem a aula. Na aula de hoje, estaremos trabalhando com o artigo de opinião. Isso mesmo, nós sabemos que viver em sociedade é viver em diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes modos de ver o mundo e que todos nós pensamos também de formas diferentes sobre determinados assuntos. Principalmente hoje, na era da tecnologia, das redes sociais, em que as informações elas são propagadas e divulgadas mais rapidamente, as pessoas cada vez mais estão utilizando essas ferramentas para darem a sua opinião. Mas hoje estaremos trabalhando com o gênero artigo de opinião, que é um tipo de texto, é um tipo de texto mais bem elaborado, em que o autor desse tipo de texto, ele reflete, ele apresenta a sua opinião sobre determinado assunto, tá? O artigo de opinião é um gênero textual utilizado para expressar um posicionamento sobre algum assunto do momento. Utiliza-se esse texto para expressar-se indignação, críticas e também sugestões a respeito de algum problema. Por conta dessa defesa de opinião, esse texto é chamado de argumentativo. Sua estrutura divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, é um tipo de texto em que o autor ele precisa utilizar-se de uma linguagem formal, ele vai precisar fazer alusão teórica, ou seja, de pensamentos de outras pessoas a respeito do tema que ele está fazendo. E quando eu falo de pensamentos de outras pessoas, estou falando de autores de livro, de jornalistas, e teóricos que falam a respeito do tema que você estará ali abordando ou o autor estará abordando. Então, a introdução, a apresentação do problema. Então, você vai apresentar ali no seu texto qual é o tema. Você vai falar sobre aborto, você vai falar sobre economia, sobre educação. Qual é o tema? Então, nessas primeiras linhas da introdução, você tem que apresentar. Quando o leitor ele vai ter acesso a esse texto, na introdução ele já vai perceber ali mais ou menos qual é o caminho que você irá seguir. E aí eu falo isso apresentando vocês como um escritor de um artigo de opinião, mas também como leitor, nós devemos perceber na introdução qual é o tema proposto. O desenvolvimento, aqui você vai defender a sua tese. Nem sempre a gente vai ser a favor sobre determinado tema, a gente pode ser contra também, ou ter um posicionamento contrário. Há pessoas que defendem, por exemplo, o uso de drogas. Por exemplo, lá no Uruguai é um país que o uso de drogas é liberado. No Brasil não é. Tem pessoas que é a favor, tem pessoas que é contra. Então, nesse desenvolvimento, você deve mostrar conhecimento sobre o tema e ali desenvolver, mostrar, apresentar fatos, pesquisas, dados, estatísticas, e para que isso dê embasamento ao seu desenvolvimento. E a conclusão é um resumo, resumo daquilo que foi falado na introdução e no desenvolvimento. Assim como nas redações, geralmente deve conter, certo, uma resolução para o problema que foi citado no desenvolvimento, tá? E aí eu quero chamar a sua atenção que, por exemplo, imagine que o tema do artigo de opinião ou de uma redação dissertativa argumentativa fosse sobre estupro. A pessoa que está escrevendo, quando chega na conclusão, ela não pode apresentar formas de resolver o problema sem levar em consideração os direitos humanos. O que é isso?
Se você, por exemplo, dizer, quem faz esse tipo de ação deveria ter prisão perpétua, deveria ir para a pena de morte, esse tipo de resolução para o problema, ele não é legal, ele fere os direitos humanos. Logo, quem vai corrigir o seu texto, tá? Pode ser lá numa redação do Enem, por exemplo, que é um pouco parecido com o artigo de opinião, essa pessoa ela pode desconsiderar essa parte. Então, é importante que você reflita bem antes de propor ali uma conclusão, né? Uma resolução para o problema. Você pode falar que o governo pode investir mais em algumas áreas, nas leis, na educação, enfim. Isso são exemplos e dicas para que você pudesse utilizar, tá? Mas vamos lá. A argumentação é uma ferramenta da linguagem extremamente importante no nosso dia a dia. Utilizamos argumentos diariamente para defender nossas opiniões e posicionamentos. E quanto mais claros e lógicos eles forem, mais fácil fica de convencer nossos interlocutores. Portanto, seja para opinar sobre um filme de que não gostamos, seja para expressar uma opinião sobre temas polêmicos, nossos argumentos são o motor dos nossos pontos de vista. O artigo de opinião é utilizado por pessoas que desejam expor publicamente suas posições sobre assuntos que provocam controvérsias na sociedade. Eu costumo dizer aos meus alunos que sim e não não é resposta. Como assim, professor? Por exemplo, tá lá uma questão, né? Aí você coloca assim: você é a favor da legalização do aborto? Aí a pessoa coloca: não. Por quê? Aí a pessoa não faz. Ou seja, eu digo que sim e não não é resposta, porque a gente tem que dizer sim e argumentar por que sim. Ou não e argumentar por que não. No artigo de opinião não é diferente. A argumentação ela vai ser uma ferramenta no qual a sua ideia, o seu posicionamento, ele vai ser bem explicado, ele vai ser bem interpretado. Você pode, de repente, através de uma boa argumentação, convencer a outra pessoa a pensar diferente ou a pensar como você. É aí onde entra a parte do convencimento. Quem argumenta bem, consegue convencer bem. Eu costumo dizer que é igual um vendedor. Às vezes a gente passa na frente de uma loja, apenas a gente olhou um produto, nem precisava, nem queria comprar, mas o vendedor chega, ele vende o peixe, ele argumenta, ele diz que o produto é bom, que vai dar um desconto. Quando pensar que não, a gente está lá comprando um produto que nem pensava em comprar e nem precisava. Assim também é a argumentação. A gente defende o nosso ponto de vista, né, com veracidade, né, com firmeza, com certeza. Tá? Vamos lá. E quais são as características desse gênero? O texto argumentativo tenta convencer o leitor sobre o ponto de vista defendido. Para alcançar esse objetivo, é necessário argumentar as afirmações feitas, ou seja, justificar tudo o que é dito, com provas científicas, teóricas, artísticas e outras. Aqui não há lugar para o achismo. Professor, o que é achismo? Eu acho que, na minha opinião, parece que... Não, esse tipo de eu acho, eu acredito, isso não tem muita força, não é bem aceito nesse tipo de texto. Você tem que procurar outras fontes, fontes externas, para embasar aquilo que você está defendendo. Tá? Pode ser uma reportagem, pode ser um livro, pode ser outro artigo, né, de outra pessoa. Olha, segundo o teórico tal, ele diz que a educação é isso e isso. Por exemplo, se o tema fosse educação. Vocês estão compreendendo? No caso do artigo de opinião, geralmente ele se refere a algum problema recente. Assim, o autor aponta para esse problema e posiciona-se, indicando suas possíveis causas e consequências, bem como outras informações que comprovem sua indignação. Além disso, no final, também sugere melhorias e soluções. Ano que vem, por exemplo, vocês vão ser ensino médio, né? Aí, se Deus quiser, todo mundo vai ser aprovado, vão ser ensino médio. E aí eu já quero adiantar para vocês, ano que vem, 2022, vai ser um novo modelo de ensino médio. E aí, quando o governo ele propôs, né, esse novo modelo do ensino médio, houve muitas pessoas que gostaram, houve muitas pessoas que não gostaram. E aí, se você procurar aí na internet, você vai encontrar vários argumentos. Não, ficou melhor por causa disso, disso e daquilo.
E as que são contra, não gostei, eu não concordo, porque isso atrapalhou em tal área e tal e tal. Estão compreendendo? Então, os temas atuais, os temas relevantes atuais, eles se tornam, né, temas, eles se tornam objetos de debate e de produção de artigo de opinião. Lembrando que quem pode produzir um artigo de opinião? Todo mundo, tá? Mas quem usa mais? Principalmente alunos, estudantes, né? Enfim, nessa esfera em que a gente está se utilizando muito aí as redes sociais, para divulgar, blogs, enfim, tá? Mas todo mundo pode e tem direito de escrever um artigo de opinião. As características: possuem títulos polêmicos e provocativos, né? Texto notadamente autoral, a assinatura identifica o autor, o responsável pela opinião. Elementos argumentativos e persuasivos, né? Então a linguagem ela deve ter justamente essa função de persuadir, de convencer, né? Ao leitor de acreditar no seu ponto de vista. E também entrar num grupo que acredita ou que é contra o tema que está sendo falado. Ele é escrito em primeira ou terceira pessoa eu ou nós, ou em terceira, né, que pode ser também do singular e do plural. Mas dispensa o uso de expressões como eu acho, na minha opinião. Por quê? Imagine, é o que nós chamamos de redundância. Se o texto é artigo de opinião, automaticamente o leitor ele sabe que é a opinião do escritor. Então, não precisa dizer na minha opinião. A gente não já sabe que é um artigo de opinião, tá? Vocês estão compreendendo aqui a lógica? É a mesma coisa dessas expressões que a gente utiliza muito, né? As pessoas utilizam muito. Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Quem sobe, sobe para cima. Quem entra, entra para dentro. Precisa dizer, vou entrar para dentro, vou sair para fora. Em outras palavras, seria a mesma coisa aqui no artigo de opinião, dizer, eu acho. Não, a gente já sabe que você acha, que você pensa, porque não é seu texto, não é artigo de opinião, a gente sabe que é sua opinião ali, a opinião do autor. A linguagem ela é simples, clara e direta, né? Então, utilize palavras, expressões que as pessoas compreendam com mais facilidade. Exemplos, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Para construir uma argumentação, é preciso selecionar ideias, citações, dados, informações que deem sustentação ao ponto de vista adotado. Por exemplo, olha, segundo a pesquisa, 90% das pessoas acham que o governo está bom. Ou, segundo a pesquisa, 90% das pessoas acham que o governo está ruim. Então, isso vai embasar. É só um exemplo, né? Dados estatísticos fornecem um retrato bastante preciso da realidade. Por isso, são aliados importantes na construção de uma argumentação. Vamos ver um exemplo aqui, ó, o título. É preciso reduzir a desigualdade social brasileira. Tema, desigualdade social no Brasil. Olha só esse trechinho, ó. Os dados da desigualdade no Brasil são de arrepiar. Escolha qualquer indicador. Mulheres e negros estão sempre abaixo de homens e brancos. No país, a renda do 1% mais rico é igual ao dos 99% restantes. E ricos ficam cada vez mais ricos e pobres mais pobres. Essa partezinha que está aí marcada, né, grifada de vermelho, é justamente uma citação, um dado, uma estatística. E isso deu credibilidade à informação, tá? Mas vamos lá. Outro exemplo, né? Quando se trata de segurança pública, uma sociedade mais saudável não depende apenas da repressão a crimes. Olha essa parte em negrito. É necessário desenvolver políticas que compreendam a origem da violência e, dessa forma, evitem que um crime ocorra. O objetivo não deve ser simplesmente punir todos os crimes, mas principalmente ter cada vez menos crimes para punir. O mundo ideal precisa de menos impunidade, mas principalmente de menos vítimas. Para combater a violência contra a mulher, não precisamos, portanto, apenas de punição dos culpados. Precisamos de dados que informem justamente as raízes da violência e permitem intervenções diretas nesses fatores. Olha aí que texto, ó, supimpa, né? Que texto bem elaborado. Então, essa parte que está em negrito
é uma citação, é uma informação, né, que está dando base, credibilidade ao texto, tá? Temos exemplo de artigo de opinião que aborda tema de relevância social, né? Temas de relevância social são aqueles que afetam diretamente a vida da sociedade como um todo ou de determinados grupos. Por exemplo, bullying, né? É um tema muito falado e é um tema de relevância social. A violência contra a mulher, o racismo, né? São exemplos de temas que são relevantes para a sociedade, tá? Então, nós temos aí um exemplo, né, de um artigo de opinião que fala sobre o bullying, tá? E aí, pessoal, obrigado. Até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus e temos um encontro marcado na próxima semana, tá? Deixa eu voltar aqui para o comecinho. Hoje nós trabalhamos com artigo de opinião. Tchau, tchau e até a próxima aula.